Lexus LFA, um carro que tinha tudo para dar certo e que deu certo de uma certa forma, diferente do que alguns sensacionalistas dizem por aí. Mas também teve o seu lado ruim, desde um certo boicote no mercado automotivo até a morte de um de seus idealizadores, e é dele que vamos falar hoje aqui no canal Maluco por Carros. Fazer um super carro do zero é uma tarefa extremamente difícil. No entanto, os criadores do Lexus LFA enfrentaram um desafio ainda mais complexo. Além de simplesmente criar um ótimo super carro, eles tiveram que construir algo que servisse como um produto Halo para uma das maiores montadoras do mundo, chamando a atenção para o seu braço de luxo e afirmando seu lugar no mundo dos supercarros de alto desempenho. Não era de se admirar então que eles tenham demorado tanto. Com um longo tempo de desenvolvimento e quantia sem precedentes de dinheiro, a pressão era para entregar algo excepcional. No entanto, a pequena equipe de engenheiros e designers no projeto conseguiu, criando algo extremamente diferente do que qualquer outro carro da Toyota ou qualquer outro carro japonês antes dele. O LFA não foi universalmente celebrado no seu lançamento, mas teve seu reconhecimento no futuro, meio que sendo inocentado. Ele se consolidou como um dos melhores carros da sua era, um feito nada fácil para uma ideia que começou sua vida com um desenho num verso de um guardanapo. As origens improváveis do LFA poderiam ser reatadas até um pequeno grupo de engenheiros trabalhando num campo de testes da Toyota no norte do Japão. Entre a equipe estava Haruhiko Tanahashi, que propôs a ideia de um supercarro da Toyota que poderia ser desenvolvido na instalação. Depois de esboçar alguns designs iniciais no conjunto de guardanapos, Tanahashi e sua equipe começaram uma pequena pesquisa preliminar no início dos anos 2000. No entanto, no ano seguinte, ele mostrou seu trabalho para Himuro Natsuri, o piloto de teste-chefe da época da Toyota. A dupla desenvolveu ainda mais alguns designs iniciais e trouxe Akio Toyoda, o neto fundador da Toyota, para o projeto em 2002. Apesar de seu papel relativamente júnior na empresa na época, foi Toyota que foi fundamental para o projeto ser aprovado pelos chefes da Toyota. Inicialmente a ideia foi recebida com uma forte resistência do conselho, principalmente por ter custos elevados. Era certo que seria um carro extremamente difícil de construir, mas a persistência de Toyota acabou conquistando os executivos. Apesar de ser diferente de qualquer outro carro que a Toyota já havia criado, o LFA recebeu um sinal verde. O primeiro protótipo foi concluído em 2003, mas levou mais de um ano para o carro começar a ser testado nas pistas. Desde o início foi decidido que Nürburgring Nordschleife seria um importante campo de desenvolvimento para o carro, junto com o próprio campo de testes da Toyota. Os testes iniciais foram concluídos e em 2005 o primeiro conceito LF-A, que era assim que ele era chamado inicialmente, foi exibido para o público no Salão do Automóvel de Detroit. Seu motor V10 e sua impressionante construção toda em alumínio causaram comoção na imprensa, mas ele estava longe de ser um produto finalizado. Na verdade, era uma decisão de última hora da equipe de trocar um chassi de alumínio por um feito de plástico reforçado com fibra de carbono. Quase descarrilou todo o projeto, e isso atrasou ainda mais o tempo de desenvolvimento, sendo que o carro já estava atrasado, e também complicou as coisas com o desenvolvimento do motor V10. Ele foi construído em colaboração com a Yamaha e ostentava um headline de 8.700 RPM, mas precisava ser confiável como qualquer outro motor Lexus. No lançamento, o motor foi avaliado em 553 cavalos de potência, tornando-o de longe a unidade mais potente que a Toyota já havia colocado em um carro de rua na história. E tem cara que fica pagando pau pro Supra. Não que eu não goste dele também, tá? O motor do Lexus LFA é um dos grandes destaques do carro. Um V10 de 4.8 litros com uma série de especificações avançadas para maximizar o desempenho e reduzir o peso. Agora vamos falar um pouco mais sobre o motor. É a hora que os nerdolas ficam felizes, vulgo eu, hein? Um diâmetro de pistão de 88 mm e um curso de pistão de 79 mm. Uma configuração super quadrada para favorecer altas rotações, com muitos componentes interiores do motor eram feitos de alumínio. O motor dele foi criado com a intenção de ter um tamanho de um V6 e o peso de um V8. Mas com a performance de um V10, graças ao uso extenso de materiais leves e ao design compacto.
O motor pesava cerca de 203 kg, o que era extremamente leve para um V10. Esse peso reduziu e contribuiu para o equilíbrio do carro e a performance do carro na pista, mantendo um centro de gravidade baixo. Essa contribuição única fez que o LFA não era só um carro extremamente potente, mas também ágil, capaz de subir altas rotações rapidamente, chegando de 0 a 9.000 RPM em apenas 0,6 segundos, o que proporcionou uma experiência de direção emocionante e única. Tanto que o motor do LFA, com todos os outros componentes, foram desenvolvidos principalmente nas pistas. Junto com sua paixão pelo projeto, Akio Toyoda era um piloto de corridas e decidiu entrar na 24 horas de Nürburgring em 2007. Os esforços de Toyota eram recebidos com uma grande resistência por outros executivos da Toyota. A essa altura, ele era vice-presidente executivo da montadora e os colegas executivos simplesmente não conseguiam entender o porquê ele queria correr. Com o resultado, Toyota foi impedido de usar o nome Toyota para sua equipe de corrida. Ele escolheu adotar o apelido Gazoo Racing. Quem assiste corridas de endurance vai conhecer essa escuderia. Com muita pouca ajuda financeira da montadora, Toyota financiou a equipe ele mesmo e escolheu entrar na corrida sob o codinome de Morizo para evitar atrair a atenção indesejada e arriscar mais a reação negativos, enquanto os resultados iniciais da equipe nas corridas foram mistos. Toyota e sua equipe de desenvolvedores usaram a experiência para dar retorno ao desenvolvimento do LFA e em 2008 a equipe entrou com o protótipo LFA na corrida de Nürburgring, ajudando ainda mais a aprimorar o desempenho do futuro carro de estrada. E em outubro de 2009, o LFA foi oficialmente lançado, após 9 longos anos de desenvolvimento. Um total de 500 unidades seriam construídas, com a produção começando no final de 2010. No entanto, alguns meses antes do início da produção, um dos principais membros da equipe seria infelizmente perdido. O piloto Himuro Natsuri, um dos primeiros idealizadores do projeto e uma figura-chave durante todo o seu desenvolvimento, se envolveu em um acidente fatal em uma via pública perto de Nürburgring. Ele estava dirigindo um LFA de pré-produção quando colidiu com uma BMW na pista. Enquanto os ocupantes do BMW sobreviveram, Natsuri foi declarado como morto no local. Os meses seguintes foram um período extremamente difícil para a equipe e para o projeto LFA como um todo. No entanto, ansiosos para honrar a memória de Natsuri, a produção do carro de rua continuou conforme o planejado em 2010. E a Gazoo Racing continuou correndo com o carro em competições. Por poucos meses antes do lançamento inicial, o LFA Toyota foi nomeado presidente da Toyota e tinha a responsabilidade final sobre todos os produtos da marca. Foi um batismo de fogo, pois o seu primeiro ano foi marcado pelo anúncio do primeiro prejuízo anual do mercado em anos devido à recessão global, e ele enfrentou um grande recall de carros da Toyota na América. Mesmo durante o caos, o presidente permaneceu interessado em desenvolver o LFA, aprovando uma edição ilimitada de 50 unidades do pacote Nürburgring para o LFA. Seriam construídos na final de produção do carro. A edição especial apresentou um aumento de potência em relação ao FLA padrão, produzindo um total de 563 cavalos de potência, com um novo spoiler dianteiro e uma asa traseira para eficiência aerodinâmica. A suspensão também foi ajustada para um manuseio ideal em circuitos. O pacote Nürburgring rapidamente provou sua marca nas pistas e definiu um tempo de volta de 7,14 segundos e 64 centésimos nas mãos dos pilotos de testes da Toyota, que era Akira Ida na época. Foi o mais rápido do carro de produção já havia definido antes, e foi alcançado usando pneus Bridgestone regulares do LFA. A versão de corrida também obteve um sucesso nas pistas, vencendo as classes de corrida de Endurance 2 vezes, em 2011 e 2012. O veículo continua sendo desenvolvendo isso ao longo de vida competitiva, um fato claramente demonstrando pela volta mais rápida do carro de 2012, sendo 11 segundos mais rápido que qualquer outro carro no ano anterior. Com tantos atalhos no projeto LFA,
o cenário automotivo mudou significativamente. O tempo entre sua concepção e sua eventual entrega aos clientes levaram até dezembro de 2012 para o exemplo final, saída de linha. Com o compromisso da Lexus em construir um carro não manualmente, significava que a produção era limitada, apenas uma unidade por dia. E mesmo seu tempo e amplitude, o Lexus atraiu comparações inevitáveis com outros carros da Toyota. Dito isso, o LFA não estava isento de falhas. Alguns críticos achavam sua transmissão e de embreagem única e personalizada eram menos impressionantes do que outros supercarros com configurações de dupla embreagem. E o seu preço inicial de 375 mil atraiu muitas críticas, afinal era um Lexus que custava mais do que um Ferrari de edição limitada. A impressão geral entre os críticos compradores era que o Lexus tinha conseguido, poderia ter chegado mais tarde do que o planejado, mas o LFA ainda ostentava um desempenho que poderia se igualar aos carros mais capazes da época, e era extremamente agradável de dirigir, sem mencionar o som do seu V10. Estava em uma língua própria, mesmo comparando com as edições mais emocionantes de Ferraris ou Porsches. O tempo foi gentil com o LFA, e agora ele é considerado por muitos como um dos seus melhores supercarros de sua era. Também se tornou cada vez mais aparente o quão importante o desenvolvimento do carro foi para a história do automobilismo e da Toyota. Sem ele, a equipe Gazoo Racing agora é apoiada pela fábrica. Também ficou claro que o LFA era realmente um carro único. Mas agora me diz aí, por onde você conheceu o LFA? Eu nem me lembro. Acho que eu conheci ele por um episódio do Top Gear ou algo assim. Mas o vídeo foi isso. Se gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e deixar um comentário. Te vejo na próxima, hein? Valeu!